Bora, pessoal, testar as unidades aí do Bellarmino. Bellarmino, 2 unidades aí, PWT Classic 20 V2, unidade 0387 e 0386. Só está habilitado um canal, que é esse aqui, tá com os fusíveis conectados. Eu tô pegando no canal 1 o sinal de entrada. No canal 2 tô usando aqui para monitoramento da saída, e onde a gente vai fazer uma análise também da FFT. Então vamos começar o nosso teste, gente, mostrando para vocês o comportamento de um amplificador quando ele está bem alinhado, e com toda certeza vai dar uma sonoridade fantástica, tá? Então vamos subir aqui o sinal, gente, ó, 1 kHz. Eu, por enquanto, ainda não estou abrindo para a gente verificar a nitidez da forma de onda, porque eu estou usando o FFT, e eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Então eu estou aqui dando potência, você vê que a FFT começa a subir. Essa aqui é a nossa fundamental, tá, gente? Estamos aí com um sinal de 1 kHz, tá ali, ó. Então você não observa nenhum tipo de perturbação na saída. Eu vou aumentar para o ceifamento. Todos sabem que o ceifamento, vou parar agora aqui o nosso osciloscópio e vamos analisar aqui de perto o que está acontecendo. Eu mandei um sinal na entrada, que é o azul, e o amarelo, ele é o sinal de saída. Observe que o sinal de saída, ele está em ceifamento, tá? Deixa eu ver aqui. Ele está ceifado. Isso quer dizer que já tem uma onda quadrada bem próxima funcionando aí, para que a gente possa observar já algumas incidências de harmônicos na FFT. Então já são harmônicos que geram um THD mais alto. Então por isso que a onda quadrada ela tem uma incidência maior de ruído em relação à onda senoidal. Lembrando que uma onda quadrada é formada por vários harmônicos de onda senoidal. Então se você está vendo aqui essa forma trapezoidal, cada ponto desse aí corresponde a uma harmônica que compõe esse tipo de forma de onda, ok? Vou descongelar aqui. Vamos agora analisar uma onda quadrada, tá, gente? Para que a gente possa perceber. Então estou injetando onda senoidal e a gente vai injetar onda quadrada agora. Onda quadrada, ela já está distorcendo por natureza. Observe que aqui a composição já dos harmônicos aumenta. Então você tem a onda quadrada sendo gerada através desses harmônicos da onda senoidal, e com isso a gente consegue perceber como é que funciona a distorção harmônica. O que é distorção harmônica? É a somatória de todas as harmônicas que geram determinada distorção. Então, você com várias harmônicas em uma onda senoidal, você vai ter uma onda quadrada, começar a ter uma onda quadrada. Então, vamos agora analisar a onda senoidal e verificar a característica do amplificador. Só que agora eu vou abrir para a gente ter uma noção mais ou menos de como está o ceifamento, como se dá o ceifamento.
Gente, esse ceifamento aqui, mais uma vez eu vou congelar a imagem. Parei, não estou mais monitorando, ou seja, não estou mais forçando o amplificador. Esse ceifamento aqui, abrir mais, é quando chega ao nível DC do amplificador, positivo e negativo. Então, com isso, é gerado uma distorção por zona de ceifamento. Isso aqui, quem gosta de ouvir o som muito alto e começa a distorcer por esse motivo aí. Então a gente observa na nossa transformada rápida de Fourier, a nossa TFF, onde você visualiza a composição dos harmônicos que compõem aquela onda quadrada, nesse período quadrado aqui. Então, gente, isso aí é a forma que a gente tem de analisar o amplificador. E aonde é que a gente tem que trabalhar para que a gente tenha um amplificador com certa qualidade sonora? Eu vou tentar explicar para vocês agora um pouquinho da teoria e por onde a gente vai fazer um trabalho. Então vocês observam aqui que eu tenho uma etapa, né, segunda etapa de um amplificador. Tem um VAS simples com um transistor, o nosso multiplicador de VBE e temos a nossa fonte de corrente constante, que pode ser, no caso de um amplificador, uma fonte de corrente constante ou você ter um bootstrap, ok? Eu não vou falar do bootstrap porque ele é um pouco mais complexo em relação à explicação. Então, nosso foco hoje aqui nesse teste, né, vai ser justamente a gente discutir o nosso VAS, por que a gente tem que fazer algumas coisas e é onde a gente faz a limitação da largura de banda, ok, gente? Então vamos lá. O VAS composto de um transistor, a maioria dos amplificadores simples, como esse aqui, ó, esse aqui ele tem um bootstrap, tá, gente? Ele não tem CCS, mas é a mesma configuração de VAS que a gente vai analisar agora. Então, o que acontece aqui com o nosso VAS? Nós temos um transistor, que normalmente a gente coloca um resistor de degeneração ou um capacitor, faz um circuito de ressonante. Quando você tem uma frequência muito alta, o capacitor ele vira um curto e diminui aqui a resistência, que a gente chama de resistência de emissor aí, tá? A função desse capacitor é reduzir o efeito Miller, por isso se chama esse capacitor de capacitor Miller. Então ele reduz o efeito Miller do transistor. Geralmente eu uso esses dois tipos de transistores. Esses transistores ele tem algumas particularidades. Uma delas é a frequência de trabalho. Então, por simples substituição, eu já consigo uma sonoridade um pouco melhor quando eu coloco um desses transistores no circuito VAS. Só que tem um detalhe: não adianta ter um transistor diferenciado e você não ajeitar a linearidade aí das etapas. Então o circuito de bias ele funciona como um equilíbrio dinâmico entre o polo positivo e o polo negativo, né? No caso, para você nunca, quando um estiver desligando, o outro já está começando a ligar, evitando a distorção de crossover. Então esse tipo de multiplicador de VBE ele interfere também, se ele não estiver bem calibrado, interfere no nosso VAS, ok? Outro aspecto que eu chamo também de importante é quando a gente faz uma análise do circuito de amplificação, onde você só tem somente um VAS,
Geralmente esse VAS ele tende a trabalhar em classe A, que é os 360 graus, ou seja, é ele que vai fazer o excursionamento completo, ida e vinda da senoide, né? Faz conta que aqui é uma senoide de 1 kHz. Então, a partir do momento que você tem um ganho de corrente no nosso par diferencial, ele vai incrementar através do VAS, ele vai fechar e abrir na área linear do transistor, fazendo com que o sinal suba e desça. Então esse excursionamento é feito através só de um único transistor, ok? Que compõe nosso VAS. Quando nós trabalhamos aqui com a fonte de corrente constante, a gente já estipula uma certa corrente que vai ficar disponibilizada tanto por multiplicador de VBE quanto pelo VAS. Então, quando você faz uma manutenção em um amplificador e esquece de revisar essas partes, você pode criar um problema, principalmente no VAS. Se você tiver uma corrente demais, ele vai aquecer mais, vai saturar, vai ter problemas e pode até colapsar o seu amplificador. Um outro aspecto também, gente, é a largura de banda. Então, o amplificador ele precisa ter um ajuste de filtros de entrada, que é esse filtro aqui, e os filtros de saída, que são a nossa célula de nossa rede Zobel. Então, nossa rede Zobel, ela é também responsável para manter uma largura de banda. O que acontece? Se o sinal vier em uma frequência muito alta, vai passar por esse indutor aí e vai ir para o terra aqui. Então ele vai sofrer uma atenuação do sinal. Da mesma forma que eu usar um capacitor de uma frequência alta, um capacitor pequeno, ele só vai permitir a partir de uma determinada frequência o sinal adentrar o amplificador. Esse capacitor compõe um filtro também de entrada, então esse conjunto limita a nossa banda passante com o amplificador. É um filtro de primeira ordem, então ele não tem muita incisão, né, no corte, e ele é ideal para os amplificadores onde você precisa ter uma resposta de frequência de acordo com sua entrada, ok? Outro fator, gente, é o ângulo de fase. O que é o ângulo de fase? Vamos supor que a senoide entre aqui e saia aqui com uma defasagem ou um adiantamento de fase, que a gente chama. Então isso faz com que você tenha a criação de alguns harmônicos, principalmente os harmônicos ímpares, que a gente já percebeu em alguns testes que nós fizemos aqui. E a pergunta, como a gente consegue ter harmônicos destacados no amplificador? É bem simples, existe uma verificação que é feita onde você tem uma sincronicidade no ajuste do nosso VAS. Isso envolve o beta do transistor. O nosso multiplicador de VBE, ele precisa estar bem ajustado. Normalmente você vai medir aqui 2.3, aqui 2.7 volts entre coletor e emissor e vai fazer os cálculos para que seu multiplicador de VBE ele atue diretamente proporcional à temperatura do amplificador, ok? Então, nós mexemos para ajustar alguns harmônicos nessas etapas que eu mostrei aqui, né, no multiplicador de VBE e no ganho dos drives também, que eu não coloquei aqui porque é uma articulação bem pequena. E a outra é você manter qualidade no transistor do multiplicador de VBE. Detalhe, se você botar um transistor que tem uma frequência alta e tem um rearranjo aqui de polarização errado, você vai tender ele a oscilar. Então qualquer instabilidade que der no amplificador, ele vai oscilar, ele vai aquecer, aquecendo ele vai perder as propriedades do transistor e com isso você vai chegar a colapsar o seu amplificador.
Então esse capacitor, ele é um capacitor que faz esse tipo de retirada de oscilações do transistor. Então é chamado capacitor de correção de efeito Miller, ok, gente? Que é chamada as correntes parasitas dos nossos transistor, que proveniente também da nossa capacitância, né? São os capacitores parasitas que tem internamente. Então você tem que atentar também o valor da capacitância do transistor, onde a gente precisa também verificar alguns pontos importantíssimos. Eu estou fazendo algumas pesquisas nesse tipo de componente aí no VAS. Como eu falei, eu utilizo o BD139, o MJE340. O MJE340 é um bom transistor, ele fica bem melhor do que o 139, porém tem umas limitações técnicas de cada fabricante que a gente tem que ajustar esse rapaz aqui, tá? Senão você oscila e tem problema. Por ele trabalhar em 360 graus, ou seja, em classe A, você tem em cima dele uma circulação de uma corrente de certa forma alta, tá, gente? Então o que acontece se não tiver um sinal aqui, ele tende para ficar negativo, é como se estivesse amplificando o sinal negativo. Quando você tem um sinal, uma corrente aqui um pouco maior, ele fecha, aumentando a corrente aqui, que circula para o nosso multiplicador de VBE, que é controlado pelo CCS, e você tem um acréscimo aqui da tensão positiva. Ou seja, se você deixar esse aqui aberto, a tendência é que a tensão aqui suba. Você colocou isso aqui para o terra ou para o negativo, é sinal, ele amplifica o negativo. Um detalhe, quem já viu o capacitor de acoplamento no nosso amplificador verifica que ele tem somente uma alimentação positiva. Por que isso? Porque quando você tem a passagem por semiciclo negativo, quem vai fornecer energia é esse capacitor aqui, ó. Então às vezes quando você tem um grave profundo, se você não tiver uma capacitância bem legal aqui, ó, você vai ter perda e não vai ter aquele grave xoxo. Tá certo, gente? Então uma forma de vocês compreenderem aí a análise do amplificador. E aqui tá o nosso transistor que a gente está em teste, tá, gente? Ele é um modelo diferente, eu não vou mostrar o valor dele, mas ele tem se comportado bem melhor do que o 340. Tanto é que eu estou adotando ele para os amplificadores de melhor qualidade sonora. Eu estou colocando ele no nosso VAS, que é o nosso caso ali do nosso Classic 20V2 e os outros equipamentos que a gente está lançando agora no momento. O outro aspecto também, gente, no VAS, esse aqui é um VAS simples, tá? E aqui nós temos um VAS com dois transistores, com dois estágios, que na verdade é um booster. Então esse aqui, ó, ele vai precisar de uma corrente bem menor do que esse aqui unicamente funcionando. Então ele vai fornecer energia para esse transistor operar dentro da faixa de amplificação, ok? E mais uma vez o capacitor Miller, e o sinal que chega aqui, ó, para vocês terem ideia, é o que sai daqui, ó. Então esse aqui é o nosso par diferencial, que eu vou explicá-lo aí mais detalhadamente numa próxima aula, para não ficar massiva e vocês perderem o fio da meada aqui. Então, gente, uma das prerrogativas de você ter um amplificador bem ajustado é você ter todas as etapas linearizadas do amplificador. Feito isso, você vai ter um amplificador show de bola, tá, gente? Aí você vai colocar a assinatura sonora que mais lhe traz satisfação, tá, gente? E então, para quem gosta aí de estudar sobre amplificador, quem faz manutenção, muito cuidado quando for fazer manutenção nessas etapas, que é aqui a etapa de transimpedância. Você tem aqui a transcondutância, transimpedância. A etapa de maior ganho é essa etapa aqui do amplificador, tá, gente? Então você tem um pequeno ganho no par diferencial
maior ganho aqui nessa etapa, e normalmente o ganho na etapa de saída, amplificador de 3 estágios, você tem aí o nível unitário aí de ganho. Ok, gente? Então aqui é a forma que a gente tem para otimizar o amplificador, seja ele qual for. Então essa aqui é a minha cachaça, tá, gente? É onde eu sento às vezes aqui, fico testando aqui, avaliando, e nada mais do que uma ferramenta útil aí como o nosso analisador para nos informar o que está acontecendo quando você faz ajuste no multiplicador de VBE e faz ajustes aqui no capacitor Miller. Então, gente, não é somente distorção harmônica que a gente tem que analisar no amplificador, tem outros fatores também que trazem e colaboram muito aí para a qualidade do amplificador. Uma delas é a seleção de componentes, está sempre avaliando. Hoje, inicialmente, muitos fabricantes estão trazendo muita porcaria aí de transistores. Eu já botei transistor aí que, se mostrar para vocês, vocês vão compreender. Eu vou até fazer em outro vídeo análise do VAS com um transistor falsificado, para vocês observarem como é que funciona ou como não funciona, né? E as pessoas que adquirem aí esses kits, que são algumas cópias, tá, gente? Não são todas aí, a maioria são. Ter cuidado quando você for fazer a sua montagem, porque alguns critérios têm que serem analisados e reanalisados sempre. Um deles é o nosso VAS. Então o vídeo de hoje foi para começar. Vou fazer um vídeo separado do teste do nosso Classic 20 V2, do nosso amigo Belarmindo. Então, Belarmindo, a sua unidade 1 aqui, que é a 387, tá filé da Bahia, tá excelente amplificador. Você vai adorar a sonoridade desse amplificador. Eu peço que você obedeça rigorosamente ao manual, para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo no amplificador. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e vamos que vamos, trabalhando firme e forte aqui.